E o senhor falou de todas essas vivências, experiências aí. Vocês vão pensar que eu não tenho uns fora. 38 anos, né? Qual foi a maior experiência, a maior notícia que o senhor já contou aí nesses Eu vou falar, muitos anos? eu vou falar aí o que eu tive, assim, maior prazer jornalista. de trabalho em equipe. Eu sou ruim de lembrar a data, tá? Nós tivemos aqui a morte por execução pelo crime organizado do juiz Machado. Machadinho. Né? 2003, né? É isso mesmo, 2003. Foi fevereiro ou março de 2003, começo do ano. Foi até fevereiro. Tá? Aquela cobertura foi um negócio fantástico. Eu trabalhava para o jornal Oeste Notícias, chegou lá a informação, e era uma informação assim que você vê muito raramente. E até então era meio assim difícil que nunca, de acreditar, né? Aí falaram, ó, mataram o juiz aqui perto da escola Sarrion. Aí eu era o gerente de jornalismo, falaram comigo. Eu falei, olha, isso é coisa que a gente não checa, vamos para lá. Como que você vai checar? Se é verdade, você corre o risco de perder tempo, de né? perder tempo. E se é mentira, vale o risco de você ir e voltar com a cara de tacho, né? Como se diz. E eu fui, inclusive, junto. Eu fui o repórter policial Cícero Afonso, mais conhecido como Feijoada. Não porque ele é moreninho, é porque ele é feio e enjoado. Ele vai me matar. Baita cara, baita companheiro. Aí o Feijoada, repórter policial, e o repórter fotográfico, o motorista da viatura. Nós saímos em 4. Chegamos lá, a polícia não tinha passado nem aquela fita amarela ainda de proteção. Tá? E até hoje eu me lembro. Rua José Maria Armon, em frente à casa de número 93. Uma casa de madeira que morava uma senhora de descendência japonesa com um casal de filhos. Descendentes de japoneses, evidentemente. Eu cheguei a conversar com eles. Foi o senhor que escreveu o texto? Não, nós escrevemos coletivamente. Aí tava... eles só deram aquelas palavras que escutou a batida, que não esticou muita conversa, depois fecharam todas as portas, apagaram todas as luzes, que é lógico que eles não queriam se envolver com aquilo. Tá? E o carro estava assim, batido em cima da calçada, batido numa árvore, como se ele tivesse estacionado encostado na árvore. Assim estava o carro. O juiz dentro do carro, com o pescoço assim para trás, tá? Uma camisa de manga comprida, de mangas enroladas assim inicialmente, relógio no pulso, corrente no pescoço, celular no console do lado oposto, uma caneta presumivelmente muito boa dentro do bolso, porque todos esses elementos fazem importância. Porque houve uma conjectura que foi uma tentativa de latrocínio. Mas não levou nada? Então mas não levou nada. Então, essa lição. Isso que o repórter precisa ver, e precisa. Aí o que nós fizemos naquele momento? Aí eu saio do japonês, eu vou para outra rua da frente, encontrei seu Gulim. Seu Gulim, muito tempo, foi porteiro lá no Parque São Jorge dos Jogos do Corinthians. Era um colaborador voluntário, assim, espetacular. E começo a conversar com o seu Gulim e a esposa do Djalma, que foi técnico de futebol aqui, ex-esposa, se não me engano, do Djalma. E estou conversando com eles. No que eu estou conversando com eles, puxando algumas informações, tem uma viatura parada e tem um carro de polícia. E a conversa que passava lá na comunicação da polícia era o seguinte: olha, nós viemos aqui no bairro tal, que era lá na Zona Leste, eu acho até que era Parque Alvorada, uma coisa assim. Nós viemos aqui, é uma oficina mecânica da placa desse Fiat Uno que foi passada pela polícia. E nós chegamos que o cara falou assim, ó, faz 3 dias que eu não tiro esse carro daqui. Pode abrir o capô e pôr a mão no motor, que você vai ver que o motor tá gelado. Esse carro não foi tirado daqui. E os caras fizeram coisa e tal e passaram a informação. No que a polícia que está lá passa a informação, entra um pessoal de uma outra viatura e fala, ó, localizamos o carro aqui na travessa perto da escola Monsenhor Sarrion, o carro com a mesma placa. Aí você faz outra leitura. Se é carro clonado, dá até rima, é crime organizado. Então você vai somando. E o que nós fizemos? Aí eu voltei para a redação do jornal com a equipe e nós refizemos o primeiro caderno inteirinho, que estava praticamente pronto. Eu era lá o chefe de redação, mas não pedi para ninguém
Não precisei pedir para ninguém que continuasse trabalhando em busca de informações. Cada um para um canto. Foi distribuindo tarefas ali, ouvia a prefeitura, questão de rito oficial, o fórum se abria no outro dia, o que fazia, etc e tal. A OAB, como repercutia aquilo, etc e tal. Foi no fim de tarde, né? Noite já, foi depois, já era noite, já era depois das 18. Entendeu? Aí, tudo isso foi feito. E o repórter policial Cícero Afonso ficou lá no lugar com a seguinte orientação: se a polícia pedir para você sair, você sai. Se ela não pedir, você fica aí, mas anota tudo o que for acontecendo, sequência por sequência. E da redação, nós que ligávamos para ele: o que aconteceu agora? Ia fazendo um registro. De tal forma que nós construímos um texto bem construído e nós demos a seguinte manchete: Juiz Machado foi morto por execução. Um negócio mais ou menos. Nós demos que foi uma execução, entendeu? A mídia passou uns 3 meses debatendo se tinha sido execução ou não. E depois chegou que foi condição. Mas por quê? Porque o conjunto, o grupo, tinha tudo. Isso para mim é inesquecível, sabe? Foi o maior exemplo, assim, que eu acho que eu vivi com Cícero Afonso, com a Andressa Bazan, com a Letícia Costa, com Cristiano Oliveira. Quem tinha mais lá? A André Barbosa. Tinha um time. E esse time trabalhou até de madrugada, colocamos o jornal na rua, com tarja preta de luta e tudo. Entendeu? E Isso. foi assim um grande momento assim para o jornal, que nós estávamos num processo, eu tinha ido lá para um processo de recuperação do jornal. Nós tínhamos uma concorrência fortíssima, que era o Imparcial, que no dia seguinte deu um título em 2 linhas e uns 10 centímetros de uma notícia, só informando que o juiz morreu. Que era o mesmo que eu tinha passado para o Estadão e o Estadão tinha dado no Brasil. Repercussão internacional. E aí, o Oeste Notícias tinha dado toda a cobertura. Um caderno todo. Foi a maior cobertura tua? Foi uma grande cobertura. Eu fiz outras coisas gigantes.